Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos fazer um comentário sobre a expressão de Efésios 4:8, levou cativo o cativeiro. Logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Perdoa-nos por nossas falhas, pecados cometidos, livre-nos de todos os males, imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse momento nós vamos iniciar um processo aqui no canal. Nós temos vídeos longos, né, e vamos continuar fazendo, mas tentar fazer vídeos mais curtos para que auxiliar em alguns pontos específicos de interpretação, né. Na lição da Escola Sabatina, nós temos a expressão levou cativo o cativeiro. Você pode acompanhar lá na lição, né, o comentário que é feito a respeito. E nós vamos aqui já iniciar em Efésios, capítulo 4. E vamos ler. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Bom, qual é o contexto imediato desse texto? Ele diz, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom em Cristo. Ok? Ele fala aqui da unidade na fé, não é? Tratar com longanimidade, humildade, andar digno da vocação. E aí ele fala assim, e em toda essa unidade que nós temos que andar, nós precisamos andar e dignos da vocação que fomos chamados. E no verso 7 ele fala, mas a graça, né, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Né? Então é um complemento do que ele está dizendo lá. Então ele fala, olha, unidade na fé, unidade do Espírito, um só batismo. Então, buscar a unidade na palavra, na verdade. Ele diz, a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Ele fala, e por isso diz, e é por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Né? Então, veja, na Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, diz, levou cativo o cativeiro. Na lição, na Nova Versão Internacional, diz, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Por isso, a lição, ela faz a sugestão de que esse levar cativo o cativeiro tenha sido levar aqueles que foram, que participaram na ressurreição ali no momento da morte de Jesus. Né? Então, eles teriam ressuscitado, e aí posteriormente teriam sido levados com Cristo. Então, esse é o sentido que nos parece mais coerente, né? Levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Né? Só que ele fala da questão da graça dada a cada um de nós, a graça dada a todos. Então, e aí ele fala, subindo levou cativo o cativeiro. Então, nesse momento aqui, o que ele está se referindo especificamente, né? Levou prisioneiros e deu dons aos homens, é o sentido de que nós nos tornamos voluntariamente servos de Deus. Né? Só que existe um outro ponto também. Ele fala, ora, ele subiu, o que é? Senão que também antes tinha descido às partes baixas da terra. O que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo o cativeiro. Então nós temos dois pontos aqui. Nós temos o contexto imediato que associa o levar cativos muitos prisioneiros à graça que ele concedeu a cada um de nós. Então esse é um ponto. Né? Deus concedeu a graça a cada um de nós, o privilégio de sermos servos dele, e com isso ele leva cativo os cativeiros, ou seja, ele se torna senhor de todos aqueles que o aceitam em espírito e em verdade, para reconhecê-lo como Salvador e como Senhor. Então, reconheço que o sangue de Cristo tem poder para me perdoar dos pecados, pelo sangue de Cristo eu tenho os pecados perdoados, e a libertação para viver uma vida de santidade. Esse é um ponto. Né? Então, Deus leva cativos os cativeiros, muitos prisioneiros, ou seja, todos aqueles que aceitam a graça que é concedida a cada um e repartida por Cristo, conforme a medida repartida por Cristo. Esse é um ponto. Um outro ponto em que ele enfatiza o ato de subir em triunfo às alturas. Ele fala, que significa que ele subiu? Senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. Então ele diz o seguinte, olha, a figura de linguagem então, como podemos entender aqui? A figura de linguagem que eu estou utilizando, que Paulo, né, o que ele está querendo dizer aqui? Ele usa uma figura de linguagem para se referir à graça dada. Ele fala, olha, e para representar essa graça dada, nós podemos fazer uma aplicação de Salmo, quando diz que ele subiu em triunfo.
às alturas e levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então ele faz essa aplicação dos Salmos à ascensão de Cristo. Cristo ressuscita, aparece aos apóstolos, aos discípulos, depois ele vai ao céu, lá em Atos 1, né? Onde o anjo fala, da mesma forma que vi subir, ele também vai descer. Então ele usa um evento, que é o evento de Jesus ressuscitado, indo até os céus. Então o que nós temos? O evento de Jesus ressurreto, indo até o céu, o anjo falando da mesma maneira que ele está indo, ele vai voltar. Então ele usa esse evento, faz a aplicação de um salmo, né? Que é o Salmo 68, ele faz essa aplicação do Salmo, e ele fala, olha, Cristo indo ao céu, foi o evento visível que foi testemunhado, e que ali confirmou o valor da morte de Cristo para nos resgatar e nos oferecer a graça. E nessa ida dele ao céu, nós podemos aplicar ali o Salmo 68, que diz, levou cativo muitos prisioneiros. Então, existe essa possibilidade de aqui, o que aconteceu com aquelas pessoas que ressuscitaram ali quando Jesus morreu? É possível que elas tenham sido levadas. Né? Então, por isso, se considera essa possibilidade. Não é? Ou seja, mesmo biblicamente falando, esse levou cativos muitos prisioneiros quando ele subiu. Né? Quando ele subiu, ele levou muitos cativos. Então, veja, ele faz uma aplicação desse evento a todos nós, mas ele fala de um evento específico, a ascensão de Cristo, naquele momento em que ele sobe, levando cativos. Por isso que a lição sugere esse evento, que é o que nós acreditamos, que quando Jesus subiu, ele levou ali aqueles que ressuscitaram juntamente com ele. Então, essa foi a primeira leva, o primeiro grupo de pessoas que Jesus levou com ele, que representariam ali aqueles que depois, na primeira ressurreição, estariam com Jesus para sempre. Né? Então, esse é um ponto. Ok? Então, uma coisa não exclui a outra. Né? Ou seja, ele levou no momento em que ele subiu. Olha, quando ele subiu, ele levou o cativo. Ok, então, ele levou o cativo muitos prisioneiros naquele momento. Ou seja, ele já se assenhoriou, se tornou o senhor de pessoas vivas naquele momento. Então, ele leva essas pessoas ali juntamente com ele na sua ascensão. E só que a ênfase de Paulo aqui não é essa, né? Quando nós temos ali, quando subiu, levou o cativo, isso é uma coisa que nós colocamos, né? Que é perfeitamente coerente. Houve uma ressurreição ali no momento da morte de Cristo, né? E ele morreu, depois ele ressurgiu, houve pessoas que ressurgiram ali. Então, entre esse evento da morte e a ressurreição de Cristo, nós temos essa ressurreição dessas pessoas, que elas poderiam ter sido levadas, e Paulo estaria fazendo menção a isso, ou seja, quando Cristo leva essas pessoas ascendendo aos céus, isso também é o início de algo que muito maior, ou seja, da representação ali de Cristo vencendo a morte e concedendo aos que ressurgirem, né, a vida eterna. E é basicamente isso que a graça, a cada um de nós, quando ele fala que é concedida a graça é basicamente para isso. Não é apenas para nos perdoar nesse mundo, né, nessa vida, e depois que morrermos acabou. Não. Essa graça ela nos concede não só o perdão dos pecados, né, mas por conceder a nós o perdão dos pecados e a chance de uma nova vida, ela concede também a chance de vida eterna àqueles que aceitarem a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador e Senhor. Então, uma coisa não anula a outra. Eu posso perfeitamente entender que Paulo se utilizou aqui dessa expressão do verso 8 para se referir a Cristo levando essas pessoas e se tornando Senhor deles para todo sempre. E ele fala, olha, isso mostra para nós que a graça de Deus, ela tem poder de nos resgatar e de nos conceder a vida eterna também. Ok? Então, basicamente, eu creio que dentro da nossa proposta aqui, isso tem ajudado, né? Estilo adoração. Isso significa que quando Cristo subiu, após a ressurreição, levou consigo muitos prisioneiros e distribuiu dádivas, né? A ideia é que, embora todos os crentes sejam chamados para o serviço, eles recebem diferentes habilidades, né?
Ao falar que ele subiu, que levou cativo, Paulo está citando um outro texto da Escritura, que é o Salmo 68:18, né? Obviamente a citação desse verso não foi literal, mas interpretativa. Ele interpretou o Salmo apontando para a ascensão. Então essa é a diferença entre interpretação e aplicação. Ou seja, o que ele está colocando aqui, possivelmente houve uma aplicação. Paulo aplicou o Salmo 68 a esse evento, né? Então, com esse pano de fundo, Paulo retratou Cristo retornando à morada celestial e carregando prêmios de seu grande triunfo. Isso significa que ele não voltou ao céu de mãos vazias, retornou ao céu com todos os méritos de seu sacrifício e voltou triunfante, de posse da plena salvação de seu povo, um povo que estava, por assim dizer, presente em sua marcha triunfal. Então, aqui nós temos também o comentário do Leandro Quadros, né? Em que ele fala assim, ó, entender essa passagem se referindo ao inferno ou sepultura faz com que a passagem fale especificamente a respeito da morte e sepultamento. E a ênfase da passagem não é essa, obviamente, né? A ênfase da passagem, que aqui ele fala que é as partes inferiores, essa frase pode ser entendida como se referindo tanto à própria terra quanto ao Hades, sepultura, onde o corpo de Cristo é descrito como tendo ido por ocasião da sua morte. Só que a ênfase ali do texto, quando ele fala de levar cativo, evidentemente, levar cativos prisioneiros, né? Ou seja, no sentido de que o que ele fez por ocasião da ressurreição. A morte possibilitou isso, e isso foi efetivado na ressurreição dele. O que Efésios está dizendo é que quando Cristo ascendeu aos céus, ele levou para o céu com ele um grupo de pessoas ressuscitadas, né? Então nós temos essa interpretação, e obviamente que Paulo ali, ele está colocando as pessoas ressuscitadas, mas a ênfase dele é a questão de Cristo pela sua ressurreição, pela sua ascensão ao céu, ter concedido a possibilidade de vida eterna a todos. Então, o verso 8, ele está associado ao verso 7. Então, ele fala, por isso ele diz, ou seja, ele está fazendo uma associação com o verso 7. No verso 7 ele diz, olha, a graça concedida, por isso, ele diz, por quê? Para mostrar que a graça foi concedida a todos os homens. Então, a intenção de Paulo ali em Efésios 4:8 não é enfatizar Cristo levando as pessoas aos céus. Quando ele usa isso se aplica perfeitamente, que ele usa o verso que diz, quando ele subiu, levou muitos cativos. Né? Levou muitos prisioneiros, assim, levou muitas pessoas para serem seus servos, aqueles que voluntariamente aceitaram isso, obviamente. Então, ele se usa dessa figura, ele se usa desse evento de Jesus ascendendo ao céu, levando essas pessoas, e ele diz assim, ó, isso mostra para nós que essas pessoas foram levadas porque a graça alcançou essas pessoas e elas tiveram acesso à vida eterna. E assim como ocorreu com elas, isso acontece conosco também. A graça é concedida a cada um de nós e Deus concede aos dons e distribui a graça, ou seja, por essa graça ele concede os dons conforme ele quer. Então esse é o contexto. Então a ênfase de Paulo ali é o quê? A ênfase de Paulo é falar sobre a vida eterna concedida a cada um de nós. Então a ênfase maior de Paulo a falar, levou cativo o cativeiro, levou cativos prisioneiros, concedeu a graça e a possibilidade de vida eterna a todos nós. Por quê? Porque o verso 8 está vinculado ao verso 7. Mais uma vez, vamos aqui enfatizar isso, olha só. Verso 7, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida, e por isso é que foi dito, quando subiu às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, ou levou cativo o cativeiro. Então, a função principal do verso 8 é auxiliar o verso 7. Em que sentido? Olha, Jesus, pela sua ressurreição, a ressurreição de Jesus é uma prova que nós temos, uma garantia que nós temos, de que a graça a nós concedida nos concede não só uma melhoria de vida nessa terra, nesse momento, nessa vida, mas na ressurreição também teremos a vida eterna. E ele usa isso, né? Para confirmar isso, ele usa a ascensão de Jesus ao céu e faz essa associação com o Salmo, né? Salmo 68:18, nós temos aqui. O monte de Deus é como o monte de Bazã, o monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Esse é o monte que Deus desejou para a sua habitação. Os carros de Deus são 20 milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, né? Levaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes,
para estabeleceres moradas ao Senhor Deus. E aí nós explicamos esse verso aqui na lição da escola sabatina, ok? Né? Obviamente, ou até mesmo rebelde, assim, quando existe um líder vence uma guerra, até os rebeldes que estiverem dispostos a reconhecer que eles perderam ali, são levados, né? E muitas vezes, mesmo que eles ali tenham algum plano diferente, eles são levados juntos ali, né? Ou seja, inclusive a ideia de que mesmo os ímpios não tem como se livrar, impedir o reino de Deus, né? Mesmo os rebeldes, eles não conseguem impedir que Deus leve cativos os prisioneiros, né? Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Ou seja, Deus o que é esse suportar nossas cargas? Aqui o aspecto que ele está se referindo é nos perdoar, ou seja, nos oferecer, ou seja, a cada dia ele nos vê em erro e ele nos concede a possibilidade de arrependimento e perdão pelos pecados, ok? Então, para finalizar, nós temos aqui Bible Hub, em Efésios 4:8, ok? Efésios 4:8 Aikmalusian, né, que ele usa lá o cativeiro. Isso também está em Apocalipse 13:10. O que Apocalipse 13:10 nos diz? Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. A ideia do cativeiro aqui é justamente o que é levar em cativeiro? É levar prisioneiros, não é? Então, reforçando a ideia de que levou o cativo ou cativeiro, é o sentido de levou consigo os prisioneiros de guerra, não é? Então, em relação a Deus ali, o sentido é de que Deus nos concede a graça, o sentido principal ali no livro de Efésios. Paulo está querendo enfatizar que quando Jesus ressuscita e sobe aos céus, ele está ali confirmando que ele tem poder para nos resgatar, nos oferecer a graça e nos conceder a vida eterna, né? E para isso ele usa o simbolismo ele usa o evento da ascensão de Jesus aos céus e nessa ascensão ele levando prisioneiros consigo, né? E aí nós entendemos que esse verso ele faz muito sentido, né? O que dá mais sentido ali é a ideia de que Paulo fez essa aplicação do texto se referindo no momento em que ele ascende, ele fala, quando levou contigo, ascendeu, né? Levando aqueles que ressuscitaram como os primeiros a participarem depois da ressurreição dele, ou seja, depois da ressurreição eles são os primeiros a participar desse privilégio de, tendo sido oferecida a graça a eles e aceitado, eles participarem da vida eterna. E essa graça que foi confirmada ali a eles é oferecida a todos nós que aceitamos a Deus, aceitamos a unidade do Espírito e recebemos os dons de Deus. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 6, página 1134, diz: ou seja, levou em cativeiro um grande número de prisioneiros. No Salmo, provavelmente, a referência seja aos inimigos cativos do rei de Israel. Só que ali, esses inimigos cativos do rei, ele fala assim, Deus é o responsável por conceder isso, não é? Aqui pode se referir aos prisioneiros da morte que foram ressuscitados quando Cristo ressuscitou. Aí, aqui cita Mateus 27, 51 a 53, né? Primeiros escritos e desejado de todas as nações, que você pode conferir na sua casa aí. Primeiros escritos 184, 189 e 190, desejado de todas as nações 786. A cadeia da morte havia sido rompida, e os cativos de Satanás foram libertos pelo poder de Cristo. E aí você veja que o comentário bíblico adventista fala, pode se referir a esses que foram levados, mas o principal motivo aqui da fala é que a cadeia da morte havia sido rompida e os cativos de Satanás foram libertos, ou seja, mesmo aqueles que morreram tinham a garantia da liberdade ali na ressurreição, uma nova vida, vida eterna em Cristo Jesus. E a nós, e aqueles que estavam vivos, e a todos nós, também é oferecida essa mesma graça libertadora, que nos liberta do pecado aqui, né, agora, nesse momento, e também nos oferece a vida eterna. Espero que tenha sido útil, espero que tenha auxiliado aí, um pouco mais na compreensão, que Deus nos abençoe. Chamo para uma oração final. Obrigado, Deus, pela sabedoria que nos tem dado, nos auxilie, nos fortaleça em tudo o que fizermos. Pedimos em nome de Jesus que esteja conosco hoje e sempre. Amém. Muito obrigado
e até o próximo estudo.